18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas 2 minutos em Manaus, juntos mais uma vez em 100,7, começando pra você mais uma edição do programa 18 horas aqui no melhor Mix do Brasil, eu, você e ela. Nathalie Moraes hoje. Alô, Nathalie. Muito boa noite pra você, Carlão, e pra todos os ouvintes que nos acompanham na noite desta quarta-feira chuvosa aqui na nossa capital. Até às 7 da noite nós temos um encontro marcado com as principais notícias de hoje. Mix. E é claro, hein, querido ouvinte, sempre contando com a sua elegante participação aqui no programa 18 horas. Participe conosco, 99488-7592. É isso mesmo, a gente quer saber qual que é a sua opinião, o que você pensa sobre os temas, os assuntos abordados nas reportagens aqui no 18 horas. Tem alguma crítica, sugestão de pauta, quer contribuir, ajudar a fazer o programa 18 horas? É só você mandar a sua mensagem, seu vídeo, sua foto ou o seu áudio através do 99488-7592. Mix. Dando um giro nas principais vias de Manaus, Nathalie. Vamos falar direto com ele, o nosso repórter André Meirelles. André, muito boa noite pra você. Conta pros nossos ouvintes como está o trânsito nessa quarta-feira de muita chuva aqui na capital amazonense. Trânsito. Muito boa noite, Nathalie, boa noite, Carlão, boa noite você, ouvintes. Olha, chuva aqui pela capital amazonense. Vamos de trânsito pela Avenida Humberto Calderaro, antiga Avenida Paraíba. O trânsito segue bastante concorrido, com muitos veículos aqui pela via. Agora o trânsito mais pesado ainda é quando segue todo sentido da Avenida Humberto Calderaro e vai pegar ali a Maneca Marques. Por aqui o trânsito está bastante complicado aqui, são muitos veículos pela via e também trânsito congestionado aqui pelo local. Daqui a pouco a gente tem mais informações. Nathalie, Carlão. Legal, André Meirelles, 6:04 em Manaus. 18 horas. E agora a gente vai conferir os destaques do programa 18 horas de hoje. Operação Tupinambarana. A Polícia Federal indicia aliados de Wilson Lima por corrupção e uso de máquina pública em Parintins. Jovem manauara de 19 anos desaparece após viagem a São Paulo e celular aponta uma localização intrigante no Japão. Justiça interdita a delegacia em Uarini após mulher ser encontrada presa com 45 homens. E na entrevista de hoje vamos conversar com a delegada Débora Mafra, que vai destacar os desafios e soluções no combate à violência contra a mulher aqui no Amazonas. Legal, 6:05, você era o melhor Mix do Brasil, começando agora, hein? Vamos juntos até às 7 da noite com esses e outros assuntos, conferindo os destaques do dia. Os destaques desta quarta-feira, 27 de agosto de 2025, está no ar para você. Mais uma edição do programa 18 horas. 18 horas. Olha, começando o programa de hoje com mais um escândalo, e é mais uma vez na gestão do governador Wilson Lima para as páginas aí policiais, direto, né, do governo para as páginas policiais, Nathalie Moraes. É isso mesmo, Carlão. A Polícia Federal concluiu aí o inquérito da Operação Tupinambarana Liberta e indiciou 5 agentes públicos por organização criminosa, corrupção eleitoral e até tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Olha, segundo as investigações, esse grupo teria usado a estrutura do governo do Amazonas com apoio de policiais para beneficiar a candidatura de Brena Dianá a prefeitura de Parintins, aliada do governador. Teve compra de votos, ameaças e tentativas de impedir o direito ao voto. E os nomes dos envolvidos aí nesse caso, Carlão, são pesados. A gente não está falando de pessoas de baixo escalão, pessoas que teriam alguma ligação com o governador Wilson Lima, não. A gente está falando de pessoas que faziam parte ali mesmo do gabinete do governador. Entre eles, o Marco Apolo Muniz, ex-secretário de Cultura do Amazonas, Fabrício Cirino, ex-secretário de Administração, Armando do Vale, ex-presidente da COSAMA, Jackson Ribeiro, ex-comandante da Ronda Ostensiva Cândido Mariano, e o Guilherme Navarro, que já foi comandante aí do COI, o Grupo de Operações Especiais da Polícia Militar. É só figuras conhecidas, né? Lembrando que no ano passado um vídeo chegou a circular nas redes sociais mostrando parte desse esquema. O material mostrava o monitoramento de adversários políticos e também
também o uso da máquina pública para beneficiar essa campanha. Agora, esse caso, Carlão, está aí nas mãos do Ministério Público Eleitoral. E o que acontece? Se a Justiça confirmar tudo isso, as penas podem chegar até 20 anos de prisão. Olha só, Nathalie, para detalhar esse escândalo aí, o que pode acontecer daqui para frente, quem está aqui conosco nos estúdios da Rádio Mix é o repórter Ken Paz. Alô, Ken, o que você apurou desse caso até agora, né? Oi, Carlão, muito boa noite pra você, pra Nathalie, pra todos que acompanham a gente aqui no 18 horas. Carlão, é mais um escândalo, como vocês bem mesmo mencionaram, que entra pra conta do governo Wilson Lima, e quem acaba pagando o preço mais alto, sem dúvidas, é a população do estado do Amazonas, que fica observando esses escândalos acontecerem com muita frequência. A gente já noticiou vários outros escândalos aqui em relação a essa gestão do governo Wilson Lima, e nesse caso, a Polícia Federal, ela concluiu o inquérito da Operação Tupinambarana Liberta, e ela indiciou aí os 5 agentes, ex-agentes na realidade. Eles foram indiciados por corrupção, fraude eleitoral, como vocês já mencionaram, e até a tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, tudo isso lá no município de Parintins, que era o município chave ali naquela ocasião. Segundo a Polícia Federal, esse grupo, ele usava assim essa estrutura do governo do estado do Amazonas, toda a estrutura do estado, para poder ter esses apoios policiais e poder fazer ameaças a eleitores lá no município de Parintins. Segundo as informações da Polícia Federal, eles também monitoravam os adversários políticos, faziam compra de votos, e tudo isso numa estratégia muito clara ali de manipulação eleitoral. E os nomes dos envolvidos, como vocês mencionaram, são bastante pesados, né? São pessoas que estavam da linha de frente, não eram pessoas que tinham um cargo mais isolado, não. Eram pessoas que, de fato, estavam na linha de frente do governo Wilson Lima. Inclusive, o ex-secretário de Cultura, muito comentado, ele falava bastante à imprensa, chegou a conversar bastante sobre diversos assuntos relacionados à cultura para a imprensa amazonense. E vale a gente reforçar, né, Kennedson, que esse escândalo aconteceu no município de Parintins, onde a economia gira ali em torno do turismo e da cultura. Por isso, aí a gente vê essa figura do ex-secretário presente ali naquela reunião, nas imagens que foram divulgadas ainda no ano passado, que levaram aí a essa investigação. E foi exatamente em relação a essas imagens, Nathalie, só para relembrar para quem está acompanhando pela primeira vez esse caso, essas imagens foram câmeras de segurança que gravaram ali o momento em que essa cúpula estava reunida para poder fazer as discussões, e esse vídeo ele foi parar na Polícia Federal, que começou a ter acesso a essas informações. O vídeo também foi amplamente divulgado através das redes sociais, tinha comentários ali de cada um desses envolvidos. Isso era na casa de uma ex-assessora do deputado estadual Roberto Cidade, mostrando ali as reuniões com esses secretários e também policiais. Nas imagens, eles inclusive admitem a compra de votos, o monitoramento de viaturas da PF e até as intenções de forjar prisões de bandidos ligados ao crime organizado para poder beneficiar uma candidatura que foi relatado naquela ocasião. E ainda segundo a PF, esses líderes, eles intimidaram eleitores, eles impediram a livre circulação de candidatos em algumas áreas daquela região. Inclusive foi algo que foi bastante questionado também à época das investigações da Polícia Federal, e o que aconteceu foi que após essa investigação de outubro do ano passado, a polícia cumpriu mandados tanto aqui na capital como também no município de Parintins, com buscas tanto aqui em Manaus, na zona centro-sul da nossa capital. Naquela ocasião ninguém foi preso, só que os envolvidos todos foram impedidos de ir à Ilha da Magia, foram proibidos de irem até lá, e também estavam sendo impedidos de se reunir com coligações políticas. Esse inquérito ele já foi enviado ao Ministério Público Eleitoral, que vai, através desse inquérito, ele vai definir as medidas judiciais e também as penas. Se confirmadas as acusações, como vocês mencionaram, elas podem chegar a 20 anos de prisão. E exatamente sobre o que vai acontecer nesse processo, sobre como que isso tudo vai acontecer a partir de agora, a gente entrou em contato com o promotor de justiça Wesley Machado, que fala pra gente o que vai acontecer após o encerramento desse inquérito policial. Vamos ouvi-lo.
Será que no município de Parintins o que se queria era realmente abolir o Estado Democrático de Direitos? O que se queria era impedir o funcionamento do Poder Executivo, Judiciário, Legislativo? Porque se não é hipótese de tentativa de imputação, de acusação daqueles que foram investigados por este crime, mas sim por crimes previstos no Código Eleitoral. Após essa análise feita pelo Ministério Público, é possível que nós tenhamos ou o oferecimento da denúncia, ou a tentativa de se instaurar um processo penal, ou então nós tenhamos a requisição de realização de novas diligências investigativas, se o Ministério Público entender que não estão presentes as provas suficientes para comprovar a existência do crime e quem são os seus autores, ou então o Ministério Público pode entender que é o caso de arquivamento do inquérito policial. Esses são os próximos passos que ocorrerá a partir do encerramento desse inquérito policial pela Polícia Federal. 18 horas. E depois de tudo que está acontecendo atualmente, o governo do estado do Amazonas, ele inclusive emitiu uma nota dizendo que colabora com as investigações, mas a verdade é que mais uma vez o nome do estado, ele aparece ligado nessas manchetes de corrupção, milícia, crime organizado, e quem fica no meio disso tudo é o eleitor, que mais uma vez está sendo prejudicado devido a essa situação. A gente também conversou com o doutor em Sociologia da Universidade Federal do Estado do Amazonas, o Luiz Antônio Nascimento, que ele acredita que, inclusive, nesse caso, o Ministério Público Eleitoral, ele deveria pedir a pena máxima aos envolvidos nesse caso, nesse escândalo. Vamos ouvi-lo. Não, são secretários de Estado envolvidos num esquema poderoso de corrupção, de destruição da reputação das candidaturas adversárias e compra de votos. É isso que a gente presenciou ali em Parintins. Agora, o desafio é fazer com que o Ministério Público Estadual tenha coragem e responsabilidade política de denunciar todos os envolvidos e pedir a aplicação da pena máxima, que dentro desse governo Wilson Lima tem saído organizações criminosas bárbaras. A gente não pode esquecer que a gente teve massacres provocados por policiais militares e que o governo nunca tomou providência adequada. Tem o massacre do Abacaxi, tem as mortes, o assassinato lá de São Gabriel, lá de Benjamin Constant. Então você tem um conjunto, tem a fraude das licitações durante a pandemia, você tem outros crimes de licitações em curso, tudo isso dentro do governo Wilson Lima. E agora você tem mais uma. Então, que esses casos não encontrem a guarida que os casos anteriores têm encontrado, sob pena de você desacreditar o poder de polícia, tanto da Polícia Estadual como da Polícia Federal. 18 horas. Esse último trecho, ele é muito importante, né, Nathalie? Porque, de fato, a população, ela teme que a polícia não esteja atuando da forma correta ou a justiça não esteja exercendo justiça para o que deveria. No caso ali, os réus, né? Não são réus, na realidade. Esses envolvidos no caso, eles foram exonerados dos cargos, estavam proibidos de ir à Ilha da Magia, a Parintins, e também estavam proibidos de fazer ligações partidárias, isso na época das eleições, né? E eles não tinham sido presos até o momento. E isso acaba descredibilizando a justiça brasileira, a justiça do estado do Amazonas, e é exatamente o que o doutor em Sociologia da UFAM, o Luiz Antônio Nascimento, disse, né? Que, de fato, se essas penas forem as máximas, se de fato tiver um rigor maior em relação a esse caso, com certeza vai mudar a opinião pública que nesse momento já está desacreditada, né, Nathalie? Não é de hoje, né, Kennedy Sombais? A partir do momento que eu acredito que o governador do Amazonas se tornou réu por comprar respiradores em uma loja de vinhos, tudo mudou aqui no Amazonas, e por isso os amazonenses estão cada vez mais desacreditados com os políticos aqui no nosso estado. Ok, Ken, 6h16, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha, Nathalie, ouvintes, hoje o dia foi agitado no município de Iranduba. É verdade, Carlão. A tarde foi marcada aí por um episódio grave, quando um grupo de estudantes foi atacado por uma enxame de abelhas dentro de um ônibus escolar. Olha aí. Tudo isso aconteceu ali na estrada do Janauari, na comunidade do São José 2. Olha só, em pelo menos 15 crianças estavam no veículo. 3 delas chegaram desacordadas ao hospital de Iranduba.
Iranduba, enquanto outras foram socorridas em estado de choque com várias picadas pelo corpo. Segundo os moradores da região, o ataque foi provocado por uma enxame de abelhas corretivas que costumam ali se deslocar em grupos quando mudam de colmeia. Foi exatamente, Carlão, nesse momento que o ônibus teria passado no local e acabou sendo invadido pelas abelhas. Imagina o susto. E é claro que o clima foi de desespero. Muitos moradores correram para ajudar as crianças que estavam gritando e tentando escapar do ataque. Todas as vítimas, pelo menos 15 crianças foram levadas para o Hospital Municipal de Iranduba, que ainda não divulgou o estado de saúde dessas crianças. Hora 6h17, você no melhor mix do Brasil. Mix. Olha só, Nathalie, boas notícias no combate à dengue no Amazonas. Entre 1º de janeiro e 21 de agosto, o estado registrou a redução de 43,2% nos casos da doença, com 3.687 confirmações. No mesmo período de 2024, foram 6.487 casos. Diminuiu, né? Diminuiu, uma redução significativa, né, Carlão? Esse monitoramento, inclusive, é realizado pela Fundação de Vigilância em Saúde aqui do Amazonas, com uma parceria aí com a Secretaria de Saúde do Estado em todos os 62 municípios do Amazonas. A maior parte dos casos, inclusive, foi registrado entre pessoas de 20 a 39 anos, seguida ali de 40 e 59, e por último, entre as crianças e adolescentes de 10 e 19 anos, Carlão. Olha só, uma das principais estratégias é o levantamento rápido de índices de infestação pelo Aedes aegypti, o LIRA, realizado trimestralmente. No segundo levantamento de 2025, entre abril e junho, 49 dos 62 municípios apresentaram circulação do mosquito, sendo 2 de alto risco, 19 de médio risco e 30 de baixo risco. Nos municípios de alto risco, as equipes de saúde receberam ali a supervisão direta e também o apoio técnico da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas. Para quê? Para garantir, Carlão, uma eficácia das ações e principalmente da prevenção de novos casos de dengue. Essa redução nos casos, inclusive, mostra aí que o trabalho de combate à dengue está sendo eficiente, a gente pode dizer assim, mas a atenção é de todos nós, Carlão, e por isso a gente precisa sempre redobrar ali aqueles cuidados básicos. 6h19, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha, mais boas notícias, Nathalie, para quem está em busca de uma oportunidade no serviço público. A Assembleia Legislativa do Amazonas anunciou hoje que o edital do concurso público será lançado no dia 3 de setembro, que é na próxima quarta-feira. Exatamente, os concurseiros de plantão já podem anotar aí na agenda que esse concurso, Carlão, vai oferecer aí nada mais, nada menos que 100 vagas imediatas, sendo 60 para nível superior, 40 para nível médio, além de 200 vagas para o cadastro de reserva. Após a divulgação do edital, as provas serão aplicadas em até 60 dias, sob responsabilidade aí da Fundação Getúlio Vargas, que foi escolhida aí para ser a banca desse concurso. Olha só, sem dúvida é uma oportunidade importante para quem quer ingressar no Parlamento do Amazonas, Nathalie, com vagas imediatas e para o cadastro reserva, garantindo mais chances para futuras nomeações. 18 horas. Legal, você no melhor mix do Brasil, participe conosco, 994887592, valendo a sua participação nas redes sociais, @18horasnews. Mix. Política. Começando o nosso giro político de hoje com Nathalie Moraes. Olha só, Nathalie, o prefeito de Manaus, Davi Almeida, anunciou que pretende apoiar a filha Fernanda Ariel como vice na chapa do senador Omar Aziz nas eleições de 2026. Essa posição já vinha, inclusive, sendo indicada por ele em outras ocasiões. Quais os impactos políticos dessa decisão para o Amazonas e para a chapa de Omar Aziz? E vai rolar essa indicação, Nathalie? Como é que tá? Pois é, Carlão, mais uma vez, boa noite para todos os ouvintes que estão chegando aqui na Mix. Agora a gente está falando de política, de cenário amazonense, e aí a gente está falando já de eleições de 2026, mas parece que as eleições não estão tão distantes assim, porque as movimentações, elas não param. E aí, depois dessa entrevista à TV A Crítica, ao programa 17 horas, onde o prefeito de Manaus, Davi Almeida, confirmou ali pro jornalista Dante Graça que ele não tem outro nome que não seja a Fernanda Ariel, muita gente fez várias especulações sobre outras figuras ali que poderiam ser, né, o vice ali, a
figurar ali na chapa de Omar Aziz na posição de vice-governador em 2026. Tinham muitos nomes emblemáticos que estavam circulando aí nos bastidores. A gente fala aí do Renato Junho, do secretário Saulo Viana, né, deputado federal licenciado. Muita gente especulava esses dois nomes, mas o prefeito de Manaus, Davi Almeida, foi enfático, Carlão, durante a entrevista, e disse que ele não tem outro nome para indicar que não seja a Fernanda Ariel. Se fosse em eleições anteriores, ele até tinha 2, 3 nomes, mas para essa eleição de 2026, ele não vê outro nome previsível ali para que seja vice na chapa de Omar, que não seja a Fernanda. Inclusive, eu separei um trechinho aí dessa entrevista para os nossos ouvintes poderem conferir. Para quem nos acompanha também através das redes sociais, vai poder conferir as imagens. Vamos conferir aí o que disse o prefeito de Manaus, Davi Almeida. MDB, com PSD, já conversamos com todos eles, inclusive o senador Omar, que vai ser o candidato, já alinhamos uma conversa na tratativa de indicar um nome, temos o nome de uma dirigente nacional do Avante, que é a Fernanda Ariel, que todo mundo conhece. Então, nós estamos trabalhando o nome dela, isso não é segredo para ninguém, ela tem o preparo, tem o conhecimento, já tem a militância, tem experiência a nível nacional, como presidente de um partido a nível nacional, então, da ala jovem, e se couber a mim e ao Avante indicar, como está sendo colocado, como está acordado, eu não tenho outro nome. 18 horas. Olha aí, Carlão, segundo o prefeito de Manaus, Davi Almeida, é Fernanda Ariel na cabeça para ser vice aí na chapa do senador Omar Aziz para concorrer aí a uma vaga do governo do Amazonas. Mas vale a gente reforçar, Carlão, antes de eu mandar aqui que ainda tem muito chão. Paz, a gente tem 10 meses aí até as eleições e até o momento o senador Omar Aziz ainda não confirmou aí quem deve vir como vice aí nessa chapa. Quem paz, o Partido Republicanos, que já conta com nomes como Silas Câmara, Adail Pinheiro e o ex-senador Arthur Neto, está montando uma super chapa para disputar as vagas de deputado federal pelo Amazonas. Ainda há conversas com o coronel Alfredo Menezes e até com o deputado Amon Mandel. Como essa estratégia pode impactar o cenário político do estado, que pode acontecer ou não, Ken? Então, Carlão, a gente está falando de uma estratégia bem ousada, né, Carlão? Porque o Republicanos, ele está tentando reunir essas lideranças que são ali com diversos perfis bastante diferentes, para poder formar essa super chapa, Carlão, como você falou, mas o risco é a chamada canibalização eleitoral. Vou explicar isso para vocês, porque quando os candidatos fortes, eles disputam o mesmo eleitorado, eles podem acabar terminando ali com poucas votações, porque eles estão no mesmo partido, e essa situação pode acabar sendo um pouco prejudicada. Lá no Republicanos, a gente tem o Amon Mandel, por exemplo, ele foi campeão de votos em 2022 com mais de 288 mil votos, mas analistas políticos avaliam que ele não deve repetir essa mesma marca para essas próximas eleições, né, Carlão? Né, Kennedson? Com certeza, Nathalie. Já passou, porque hoje a gente tem um outro nome que é mais favorito para também ter essa grande quantidade de votos, que é o vereador Sargento Salazar, que já se posicionou dizendo que quer vir para deputado estadual. O Amon já teve 2 momentos, né, bons, né? Exatamente. Ele veio para vereador, veio agora, né? E aí também a gente tem a situação do Silas Câmara, né, Carlão? Ele tem ali um eleitorado um pouco mais consolidado. Em 2022 ele recebeu 125 mil votos e mantém a base na Igreja Assembleia de Deus, né? Com certeza. Na cabeça. Aí também temos nessa lista Adail Filho. Na estreia dele como deputado federal teve mais de 90 mil votos. Ele foi ancorado ali na força política da família dele lá no município de Quari e também no Médio Solimões, além do apoio de prefeitos do município de Tefé, Manacapuru, Itacoatiara e também Silves. E a gente já noticiou inclusive aqui sobre Arthur Neto, que mesmo enfrentando ali um momento de reconstrução na política, ele continua sendo uma figura, Carlão, com muita expressão, com grande projeção nas redes sociais, e também é um nome de peso nesse cenário, que inclusive já tem até o próprio apoio do Tarcísio, Carlão. Olha, Tarcísio de Freitas, ele que possivelmente já venha para a presidência da República. E o que se desenha nesse cenário, Carlão, é que essa chapa ela vai ser um pouco mais robusta, mas ao mesmo tempo muito arriscada. Uma estratégia um pouco mais arriscada, porque pode polarizar aí os votos. Mas bora ver como é que vai ficar essa situação até lá, né?
Sem dúvida, Nathalie, o governo federal reconheceu o abandono de prédios históricos no centro de Manaus. Que medidas podem ser adotadas a partir desse reconhecimento? Então, Carlão, como você já adiantou, o governo federal reconheceu agora de forma oficial, já foi divulgado no Diário Oficial da União, inclusive, a deterioração de prédios históricos aqui da nossa capital. Essa resposta foi dada aí pelo Ministério da Cultura, depois de um requerimento apresentado aí pelo deputado federal Amon Mandel. Ele pedia ali medidas de preservação, conservação e até de restauração de prédios históricos. E aí o que aconteceu? A ministra Margarete Menezes foi lá, reconheceu e admitiu realmente que existem riscos, principalmente iminentes, Carlão, aí de patrimônios que são tombados, né, pelo Ministério da Cultura, que apresentam problemas como rachaduras, infiltrações, risco de desabamento. E entre esses prédios, Carlão, a gente destaca aqui a Escola Dom Pedro II, mais conhecido aí como Escola Estadual. A gente já trouxe aqui no programa 18 horas. Várias vezes, né? Várias denúncias, exatamente, né? Falando sobre a estrutura precária do estadual, que infelizmente, né, hoje está caindo praticamente na cabeça dos alunos, realmente precisa ser interditado. E aí agora parece que de fato a gente vai ter aí uma resposta, já que o governo federal, que o Ministério da Cultura reconheceu aí esse risco. Só assim aí, será, hein, que a coisa anda? Pois é, Carlão, porque o governo do Amazonas não fez nada, né? A gente sabe, a gente já alertou algumas vezes para ver se o governo poderia intervir nessa situação, mas a gente não teve nenhuma resposta por parte da Secretaria de Educação. Mas agora, com a confirmação do Ministério da Cultura, né, o que acontece? O Amon pretende aí cobrar ainda mais a implementação imediata dessas medidas que, segundo a ministra, devem ser emergenciais, e num prazo de até 15 dias a gente já deve ter algumas mudanças, né, aí, mas a gente vai continuar de olho, até mesmo pra gente cobrar das nossas autoridades, Carlão. E quem, pra fechar o nosso giro, olha só, a Justiça Italiana afirmou que a deputada Carla Zambelli pode continuar presa e ser extraditada. Como essa decisão pode repercutir aí na política brasileira, no cenário nacional? Então, Carlão, esse laudo, como você mencionou, laudo da Justiça Italiana, ele mexe diretamente com a direita brasileira, porque Carla Zambelli, ela é um dos principais aliados ali do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está numa situação muito complicada. Inclusive a Polícia Federal, Carlão, não sei se você já acompanhou esse assunto ontem, solicitou do Supremo Tribunal Federal para colocar policiais federais até dentro da casa do Bolsonaro. Então tudo está interligado, né, em relação à direita no Brasil. E a manutenção da prisão da Carla Zambelli, a possibilidade da extradição, acaba também sendo um duro golpe político, Carlão, para a base bolsonarista do Brasil, que tenta se manter firme até 2026, só que a situação tá difícil nesse momento. E nesse processo a gente tem ali um elemento de, praticamente, que eles chamam de perseguição judicial nesse momento, é o que eles têm mencionado. Ao mesmo tempo, Carlão, a situação ela deixa o campo da direita em alerta, porque reforça a ideia de vulnerabilidade de suas principais figuras, aquelas principais pessoas que tinham uma voz mais ativa na política brasileira em relação à direita no Brasil. Ainda não há uma definição se Carla Zambelli ela vai continuar presa ou se ela responderá em liberdade, mas o fato é que essa notícia ela tem um impacto simbólico muito forte, especialmente no discurso político, né, aqui no Brasil, Carlão, onde os apoiadores delas vão usar esse caso como uma bandeira contra o judiciário, principalmente alegando perseguição política, Carlão. Beleza, cenário nacional e cenário político foi o nosso giro político de hoje com Ken Paz e Nathalie Moraes. 18 horas. Olha só, um ataque criminoso chocou o município de Iranduba. O alvo foi o ex-vereador Luizinho Félix, que estava no próprio carro quando foi surpreendido por criminosos, Nathalie. A coisa lá no Iranduba hoje realmente não tá fácil, viu? E aí, Carlão, durante essa ação, o filho do ex-vereador, aí o Luizinho, ele foi atingido e infelizmente acabou perdendo a vida. Uma situação que abalou a todos os moradores ali da região metropolitana da nossa capital. Horrível. O repórter André Meirelles está acompanhando o caso e tem mais detalhes. Alô, André. É isso, a jovem Ayla Gabriele, de 19 anos, sumiu há mais de uma semana. E o desaparecimento dela é um mistério
que aí deixa a família, né, preocupada e também mobiliza uma força-tarefa da polícia. Ela saiu de Manaus com destino a São Paulo para encontrar um homem casado com quem mantinha um relacionamento. Desde então, não deu notícias. Segundo parentes, Ayla teria passado pelo Mato Grosso e voltado 2 vezes para São Paulo, sempre a pedido do suposto namorado, que segundo a tia da jovem, a Elisângela Castro, é a tia da Ayla, disse que ela não sabia, né? A Ayla não sabia que o homem era casado. Ela mandou uma mensagem pra mim e ela disse que ela não sabia que ele era casado, né? Tanto que ela retornou a segunda vez e eles ficavam no hotel. Ela não mandou localização, não mandava. Ela passou 2 semanas no Mato Grosso. Ela retornou de novo pra São Paulo, dizendo que ele tinha ligado pra ela e tinha pedido pra ela retornar pra São Paulo, que a esposa dele tinha ido viajar. Falei, Ayla, não é a mulher dele? Eu perguntei dela na mensagem, não é a mulher dele que tá falando? Ela falou, não, tia, é ele porque ele me ligou. Quando foi sexta-feira, tava dando realmente lá no Japão, né, a localização dela, no aeroporto do Japão. É isso que a gente quer saber. Por isso que a gente entrou em contato também com o consulado, né, do Japão. Olha, o último registro de localização do celular dela foi na Vila Guilherme, na zona norte de São Paulo. Horas depois, o aparelho passou a indicar um outro ponto, no Japão, mais precisamente em um aeroporto de lá. Sem notícias, a mãe de Ayla vive um verdadeiro drama. A Polícia Civil de São Paulo e a Polícia Federal investigam o caso e já devem acionar as autoridades japonesas. Entre as hipóteses, o celular pode ter sido levado para o exterior sem ela, ou Ayla pode ter embarcado sem o conhecimento da família, caso possuísse o passaporte. E a gente continua acompanhando esse caso. Volto com vocês. Beleza, então, André Meirelles, Nathalie Moraes, nós trocamos aí, né? Exato, Carlão. Ao invés da gente chamar aí o André ao vivo, a gente acabou conferindo aí a matéria da jovem manauara Ayla Gabriele, de 19 anos, que está desaparecida há mais de uma semana. A família, né, Carlão, vem passando dias angustiantes, porque a jovem saiu de Manaus para ir para São Paulo e desapareceu. E como a gente acompanhou aí na reportagem do André Meirelles, a última localização do celular dela foi para o Japão. Então a polícia realmente a família está bastante apreensiva com toda essa situação e buscando uma resposta das autoridades policiais brasileiras, Carlão. Agora 6h34, você no melhor mix do Brasil. Mix. Nathalie, agora sim a gente volta com aquele assunto que é o ataque criminoso que chocou o município de Iranduba, né? O alvo foi o ex-vereador Luizinho Félix, que estava no próprio carro quando foi surpreendido pelos criminosos. Uma situação bastante chocante lá em Iranduba, não é isso, Nathalie? Isso mesmo, Carlão. E durante esse ataque, o filho do ex-vereador acabou sendo baleado e perdeu a vida. André Meirelles, agora sim, ao vivo, André Meirelles conta pra gente os detalhes desse ataque que infelizmente tirou a vida desse jovem. Boa noite agora, Nathalie, Carlão, boa noite aos ouvintes. Olha, toda a situação aconteceu assim, o ex-vereador de Iranduba, que é o Luiz Fernandes, conhecido como Luizinho Félix, ele foi vítima aí, como vocês já adiantaram, desse atentado a tiros que aconteceu ali no município, aqui no interior do estado. Aí nesse ataque, o Yuri Pereira dos Santos, ele acabou morrendo, conforme as informações da polícia, que divulgou também os detalhes de como esse crime aconteceu. O carro onde os dois estavam foi seguido por 2 homens em uma motocicleta. Quando eles pararam no semáforo, os suspeitos se aproximaram e atiraram diversas vezes contra o carro, também atingindo os 2 que estavam ali, tanto, né, o Luizinho quanto o Yuri, que ele chegou até mesmo ser atendido e levado para uma unidade hospitalar, mas ele não resistiu aos ferimentos. Já o ex-vereador teve que ser transferido aqui para a capital amazonense, recebeu atendimento médico e as últimas informações do hospital é que ele não corre risco aí de vida, né? A Polícia Civil informou que abriu investigação para identificar o suspeito e esclarecer a motivação do crime. Claro, a gente segue acompanhando para qualquer nova atualização trazer aqui no 18 horas. Nathalie, Carlão. Beleza, André Meirelles, 6h36, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Essa hora conferindo a previsão do tempo e temperatura com ela, Vanessa Lima.
Previsão do tempo. Boa noite, Nathalie, Carlão, e a todos que acompanham a previsão do tempo aqui com a gente no 18 horas. Finalmente um alívio para esse calor todo, né, gente? A quarta já começou com o céu. Ela começou com o céu carregado de nuvens e pancadas de chuva que garantiram um clima mais ameno para a nossa quarta-feira. E agora à noite, o céu continua coberto de nuvens e a chuva não vai dar trégua. Temos 75% de chuva moderada com trovoadas isoladas para iluminar esse nosso céu escuro de hoje à noite. E agora vamos falar sobre o clima de amanhã, 28 de agosto, quinta-feira. Segundo o Clima Tempo, a quinta vai começar com o céu bem azul. Diferente de hoje, não vamos ter nuvens e as temperaturas vão chegar aos 32 graus logo no comecinho da tarde. Ainda de tarde, temos probabilidade de 23% de pancadas de chuvas rápidas e isoladas. E à noite, o céu fica nublado, a temperatura cai para os 24 graus e a probabilidade de chuva também cai. Ela cai para 16% de chance de chuvisco para encerrar a noite dessa quinta-feira. A temperatura nessa quinta varia entre mínima de 24 e máxima de 32 graus e a umidade relativa do ar fica em torno de 61 a 96%. Legal, Vanessa Lima, 6h37, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só aí, o nosso Rio Negro, ele secou mais 5 centímetros, está hoje na cota de 27 metros e 10 centímetros, de acordo com o Porto de Manaus. 18 horas. Nathalie, o Serviço Geológico do Brasil divulgou o boletim de monitoramento hidrológico da bacia do Rio Amazonas e os dados mostram que os rios estão em vazante com descidas mais intensas na parte sul da bacia. É isso mesmo, Carlão. Em Porto Velho, no Rio Madeira, as descidas médias diárias são de 16,5 centímetros, atingindo aí agora a marca de 3,18 metros na capital. O nível está no limite inferior da faixa de normalidade para esse período do ano. Olha só, o pico de cheia nessa bacia normalmente acontece em abril, portanto, o processo de vazante já começou antecipado com chuvas acumuladas abaixo da climatologia. Já na parte norte da bacia, ali na região de Roraima, os rios também estão em queda, mas dentro da normalidade. Em Boa Vista, por exemplo, o rio vem registrando quedas médias de 29 centímetros e em Caracaraí, 34 centímetros com cotas de 3,12 e 4,70 metros atualmente. Olha só, o boletim de monitoramento hidrológico da bacia do Rio Amazonas é divulgado todas as terças-feiras na plataforma do Sistema de Alerta Hidrológico para acompanhamento de cotas e vazantes. 18 horas. Entrevista do dia. Olha só, na entrevista do dia de hoje nós vamos conversar com a delegada Débora Mafra. Ela vai participar do seminário Mulheres, Justiça e Proteção, Novas Abordagens no Enfrentamento à Violência Doméstica, promovido pela Escola Superior da Magistratura do Amazonas, Nathalie. Que honra receber a delegada Débora Mafra aqui nos nossos estúdios. Eu sou mega fã dessa mulher que comandou por mais de 10 anos a delegacia especializada em crimes contra a mulher e tem uma trajetória de muita experiência no combate à violência doméstica aqui no nosso estado. Muito boa noite, delegada, e desde já a gente lhe agradece por ter aceitado o nosso convite. Quero desejar uma boa noite para vocês aqui na rádio, boa noite para quem está nos ouvindo. Muito obrigado, que realmente eu estive 10 anos na frente da delegacia, mas hoje ainda continuo no combate à violência doméstica e familiar aqui em Manaus, com palestras e orientações. Felizmente esse trabalho não acaba, né? Porque continua. Delegada, conta pra gente aí qual é a importância de um debate como esse que vai acontecer no seminário e de que maneira a senhora espera que ele contribua para fortalecer ainda mais a proteção às mulheres aqui no estado do Amazonas. Delegada. O melhor enfoque de amanhã vai ser as orientações. Sim. Muitas pessoas querem conhecer a rede e acabam não conhecendo a rede de proteção. E amanhã vai ter a oportunidade de saber o que a Assembleia Legislativa tem em favor da mulher, o que o Judiciário faz, o Ministério Público, a Defensoria Pública, a Polícia Civil e
todos os órgãos e instituições que estão ligados numa rede de proteção à mulher. Então, vão mostrar as novas abordagens, os novos procedimentos, e isso é muito bom para orientar quem está em casa, quem está interessado no enfrentamento à violência à mulher, como nós temos visto todos os dias tem acontecido violências à mulher. Só para vocês terem uma noção, em 2024, o Atlas da Violência mostrou que eram 5 mulheres por dia que morriam no feminicídio e 6 que sofriam a tentativa do feminicídio. Quer dizer que 11 mulheres por dia foi a média em 2024 no país que sofreram uma violência para a morte. 6 não morreram em circunstâncias alheias à vontade do agente, do agressor, e 5, infelizmente, perderam a vida. Então, se não for seminários como esse, onde discute-se ideia e discute-se fortalecimento, que essa rede esteja mais unida, a coisa não vai melhorar. Então, seminários como esse faz mudanças de cabeça. Ali estarão alunos, estarão pessoas ligadas à justiça, ligadas ao enfrentamento à violência, de modo que faça com que nós cresçamos no combate à violência e que as mulheres nossas vivam. Que é isso que nós precisamos, denúncias. Nós precisamos que a mulher fale o que está acontecendo. E graças a Deus, aqui o Amazonas tem acontecido isso. A gente sabe pelos números da Delegacia da Mulher. Delegada, né? A senhora falou aí dos números nacionais, mas recentemente foram divulgados números que mostram que o Amazonas é o 3º estado com mais casos de violência contra a mulher em todo o Brasil, com mais de 600 registros só no ano passado. Por que o nosso estado ainda enfrenta aí um cenário tão alarmante, e o que a gente precisa para sair dessa posição? Essa divulgação maçante, vamos dizer assim, dos casos de violência contribuem aí para que essas mulheres denunciem aí cada vez mais? É isso mesmo, Nathalie. Apesar da gente se assustar, eu me assusto, é um número assim que a gente não imagina, seria inimaginável. Porém, aqui no Amazonas as mulheres estão denunciando. Por isso que nós temos registros de falar, é o 3º estado que mais tem violência à mulher, porque essas mulheres não aceitaram a violência. Elas quiseram mudar de vida a ponto de denunciar, que esse é o nosso objetivo, fazer com que a mulher não sofra calada dentro de casa. Isso. Outros estados que estão muito bem no ranking de violência, na verdade são subnotificações. A gente sabe que o Brasil ainda tem muitos agressores à mulher, não são todos os homens de forma alguma, mas temos muitos que vêm manchar até a classe masculina. Sim. E muitas ainda se calam, não tiveram uma rede de proteção como tem no Amazonas, a ponto de fazer com que a Nathalie, a Maria, a Joana queira denunciar e não aceite mais isso. Esse programa, nesse momento, está ajudando a rede de enfrentamento, porque nesse momento tem pessoas no táxi, tem pessoas no carro de aplicativo, tem pessoas no seu carro, na sua casa, ouvindo e falando: será que eu sofro violência? Sim. Será que eu tenho que aguentar toda essa agressividade? Ele não me bate, mas ele me perturba, ele me ameaça, me pressiona. Será que eu não estou sofrendo violência? Então quer dizer que um programa desse faz com que amanhã, lá na Delegacia da Mulher, vá muitos frutos. Sem dúvida. Que ela se viu numa violência que ela não tinha percebido antes, isso é natural. Então eu dou parabéns, apesar dos números serem altíssimos no nosso estado, a gente sabe que não tem quase subnotificação aqui. Tem, mas bem menos do que outros estados. Delegado, a gente está falando aqui principalmente de violência doméstica com relação às mulheres, mas também nós temos aí um cenário preocupante, que é a violência sexual contra crianças e também adolescentes. Inclusive, teve um aumento significativo de mais de 180% em 3 anos no Amazonas. Esse número também assusta, delegado? Assusta e muito. E a gente sabe que é muito pior que isso, que ainda tem muita subnotificação, que a criança e o adolescente ainda não tem uma desenvoltura de denunciar. Muitas vezes ela é pressionada, ameaçada, porque às vezes quem cuida dela é a que faz e comete a pedofilia contra ela. Então ela fica de mãos atadas. Muitas mulheres foram na Delegacia da Mulher depois de 18 anos.
para poder denunciar. E ainda bem que a nossa lei mudou. Nossa lei mudou de forma que depois de 18 anos ela ainda tem 20 anos para denunciar. Então até os 38 anos, uma criança que sofreu abuso, um adolescente, ela pode denunciar. Isso ajuda muito. E a gente vê que esse número aumentou também porque a delegada ali também da DEPCA faz um trabalho tremendo. Vai nas escolas, conversa com as crianças e adolescentes, fazendo com que eles denunciem. E hoje, queira ou não, que isso eu posso falar, que a gente tem quase a mesma idade, na nossa infância não se falava nesse assunto, era um tabu. Não se falava. Se você desconfiasse, você até parava de desconfiar, você fala, meu Deus, não vou desconfiar do pai, do tio, do vô, de forma alguma. Eu que estou errada. A pessoa que desconfiava se sentia errada. E hoje o agressor não. Tá dentro de casa, né? Tá dentro de casa. E hoje as pessoas sabem que não são elas que são erradas. Elas têm que desconfiar sim e denunciar a tempo, porque aquela criança, aquele jovem, muitas vezes ele tá sendo pressionado emocionalmente a ponto de não querer denunciar. Até tem agressores de crianças e adolescentes que falam, mas ela que veio pra cima de mim. Ela não tem idade para isso. Não. Então tem que colocar esses agressores todos atrás das grades e olha que a pena é altíssima. Delegada, essa pessoa que foi abusada há 30 anos atrás, ela fala, já passou tanto tempo, não é necessário. É necessário sim, na minha opinião, porque o agressor, ele continua agredindo até os dias atuais, não é isso? Sim, é delegada? Isso mesmo. É interessante que toda vez, Carlão, que uma moça com mais idade lá denunciar coisas da infância dela, ela falava, ele continua com menores, ele continua abordando adolescentes como ele fez comigo, ele continua Exatamente. Abordando crianças, então aquele ciclo vicioso não vai parar enquanto cortado. Não tiver uma denúncia. E geralmente quando vão outras também, pelo exemplo daquela, dá encorajamento. Delegada, a gente está falando aí de violência contra criança e adolescente, violência contra a mulher, e a gente sabe que nesses casos é muito fundamental a gente ter uma rede de apoio. Muitas vezes as pessoas pensam, meu Deus, eu vou denunciar e agora? Como é que vai ser? Muitas vezes aquele homem era o meu provedor, era o pai dos meus filhos. O seminário também discute como trazer a inclusão dessas mulheres? Com certeza, e eu posso dizer, né? A mulher entra pela delegacia da mulher, ela é amparada por uma rede. Eles verificam quem é essa mulher. Ela recebe bolsa, ela precisa, ela tem salário, ela tem emprego, ela tem profissão. Tudo isso ela é conduzida a fazer. Se ela não tem profissão, eles tentam profissionalizar com curso profissionalizante. Se ela não tem vaga de emprego, ela tem uma profissão, eles tentam arrumar um emprego para ela. Ela pode voltar para casa dela com uma medida protetiva e é afastado o agressor do lar. Como pode ser oferecido hotel, caso o caso dela possa ir para hotel pelo nível de segurança, ela pode ir para casa-abrigo e tem outros meios que essa rede de proteção que faz análise da vida dessa vítima ajuda ela em todos os aspectos da vida dela. É interessante, ela vai ter apoio emocional com psicólogos e não é só para ela, tá? Para os filhos também que estiverem com ela. Olha só, nós agradecemos a delegada Débora Mafra pela participação no 18 horas, agradecemos muito, mais uma vez, inclusive nós estamos agradecendo pela entrevista, desejamos sucesso no seu seminário e fique à vontade se quiser fazer mais alguma observação, delegada. Eu quero agradecer o convite, para mim é uma honra muito grande estar aqui falando com todos que estão em casa. Nos ajude, você que está em casa. Se você souber de algum caso de violência doméstica onde a vítima não tem coragem, não jogue pedra na vítima, mas ajude essa mulher a sair desse ciclo. Você pode ligar para o 180, denúncia é anônima e a Polícia Civil estará com essa vítima para restaurar essa vida totalmente. Então, não pense que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Meta o seu telefone que vai dar certo. Muito obrigada. Bacana, na entrevista de hoje, a delegada Débora Mafra. Agora 6h50, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas.
Olha só, a Justiça do Amazonas determinou a interdição da carceragem da delegacia de Uarini, no interior do estado, e a decisão aponta a superlotação desse caso e até risco à vida dos detentos. É isso, Carlão. O Ministério Público ainda encontrou aí uma situação grave, onde uma mulher dividia nada mais, nada menos, a cela com 45 homens. Dá para acreditar? Uma mulher com mais 45 homens dentro de uma cela. Essa foi a realidade, né? Uma realidade encontrada em Uarini, muito parecida com aquela realidade de Santo Antônio de Içá, onde inclusive uma indígena denunciou um caso de violência sexual, Carlão. Ok, olha só, e vamos aos detalhes. Quem tem os detalhes aí é a Odinei Araújo. Odinei Araújo, essa mulher realmente ficava na mesma cela que os homens? Como é essa situação, Odinei? Não exatamente. Os 45 homens se amontoavam em uma cela que tem capacidade apenas para 8 pessoas. E a mulher estava alojada em uma área improvisada na cozinha da delegacia, com pouco mais de 1 metro de largura, sem condições mínimas de dignidade e sob risco de violência, né? Essa situação foi verificada durante inspeções feitas em março, maio e julho pelo Ministério Público do Amazonas. Os promotores encontraram um verdadeiro cenário de colapso na delegacia do município de Uarini, que eram superlotação, insalubridade, falta de higiene, suspensão de visitas e até risco de violência. A pedido do Ministério Público, a Justiça do Amazonas decidiu interditar totalmente a carceragem do Distrito Integrado de Polícia em Uarini. A Justiça reconheceu a urgência e determinou a transferência imediata de todos os presos para Manaus, além de proibir que a delegacia mantenha detentos por mais de 72 horas, segundo o promotor de justiça, Christian Anderson Ferreira da Gama. O Ministério Público, por meio da Promotoria de Justiça de Uarini, já vinha acompanhando a situação da delegacia. A partir de inspeções ministeriais, foi constatado o quadro persistente de superlotação. A delegacia, que foi inicialmente construída para a custódia temporária de no máximo 8 presos, já comportava ao todo 46 presos. E em face dessa situação, a promotoria ingressou com ação civil pública pedindo a interdição, o que foi concedido pelo juiz, sendo realizada a transferência dos presos para uma unidade prisional apropriada em Manaus. Caso a decisão seja desrespeitada, o governo do estado terá que pagar multa diária de R$50 mil. De acordo com o Ministério Público, a falta de estrutura e de agentes de segurança aumentava o risco de fugas, rebeliões e até atentados contra policiais e cidadãos que buscavam atendimento na delegacia. A decisão reforça um alerta: delegacias não são presídios e o interior do Amazonas precisa com urgência de soluções para o sistema carcerário. Volto com vocês. 6h53, legal, Odinei Araújo. 18 horas. Olha só, a cidade de Manaus ganhou um novo espaço voltado à primeira infância. Nathalie, o prefeito Davi Almeida, inaugurou hoje o Centro Municipal de Educação Infantil Professora Rucineia Pontes de Castro, no bairro Cidade de Deus, na zona norte da capital. Esse CEMEI, Carlão, amplia agora a oferta de vagas na rede pública para crianças de 1 a 5 anos, abrangendo ali as fases de creche e pré-escola. Para trazer mais detalhes sobre essa inauguração, a gente volta a chamar o repórter André Meirelles. Oi, Nathalie, Carlão, boa noite para vocês, aos ouvintes. Olha, a nova unidade acrescenta 434 vagas à rede municipal de ensino, que são distribuídas entre os maternais 1, 2 e 3, além do primeiro e segundo período da pré-escola. E hoje, durante a solenidade ali na quadra da creche, foi celebrado o avanço na oferta de vagas da educação básica, isso que acontece desde 2021. Naquele ano, pouco mais de 5 mil vagas estavam disponíveis e hoje em dia o número ultrapassa 11 mil. O prefeito de Manaus, Davi Almeida, lembrou que Manaus tem a melhor nota no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que é o IDEB, entre as 10 maiores cidades brasileiras. Das 10 maiores cidades do Brasil, anotem, das 10 maiores cidades do Brasil, Manaus tem a melhor educação básica dentre as maiores cidades do Brasil. Nós temos esse índice a ser comemorado 360
68 escolas agora reformadas, construídas e ampliadas, 250 mil alunos, somos a terceira maior rede educacional do Brasil. Olha, e o titular da Secretaria Municipal de Educação, a CEMED, o Júnior Mar, destacou a importância do ensino infantil e de mais um centro educacional na Zona Norte de Manaus. A primeira infância, ela é muito importante para ser atendida pela gestão pública e nós temos feito isso com muito esmero. Parabenizo aí o prefeito Davi pelo seu olhar tão sensível para a educação, para as famílias e para a primeira infância. Olha, esse Centro Municipal de Ensino Infantil, ele conta com estrutura completa, salas de referência, centro de tecnologias educacionais, laboratórios de ciências, biblioteca, sala de recursos, auditório e, claro, uma quadra poliesportiva. Boa. Muito bom, né? Sim. Volto com vocês. Beleza, André Meirelles. 18 horas. 6h56, você no melhor Mix do Brasil. Participe sempre conosco, hein? Estamos à sua disposição no 994887592. Visite-nos nas redes sociais no @18horas_new. Mix. Que tal aquele giro no trânsito, Nathalie Moraes? Vamos, Carlão. Choveu, o trânsito fica complicado e os nossos ouvintes querem saber com ele. André Meirelles, como é que tá o trânsito nessa quarta-feira chuvosa aqui na nossa capital? Trânsito. Boa noite mais uma vez, Nathalie, Carlão, boa noite a todos. Olha, Avenida Governador José Lindoso, conhecida aí como Avenida das Torres, no sentido de volta para casa também, aliás, nos ambos os sentidos, tá um trânsito concorrido. Tem muitos veículos pela via, ainda tem aquele chuvisco por aqui também, em algumas partes da capital amazonense, como também pela Zona Leste, Avenida Altaz Mirim, né, que tem a esquina aí com a Rua da Penetração. O trânsito tá tranquilo por lá, né? Não tá aquele trânsito de todo dia, mas tá tranquilo pelo local. Nathalie, Carlão. Seis e 57, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Nathalie Moraes. Economia. Conferindo os indicadores econômicos, Nathalie. O dólar fechou em queda de 0,32%, cotado em R$ 5,41, Carlão. Já o euro fechou em queda de 0,37% aos R$ 6,30 e o Bitcoin fechou em alta de 0,58% aos R$ 609.207 e o Bovespa fechou em alta de 1,04% aos 139.205 pontos. 18 horas. 18 horas. Esporte. Legal, agora 6h58 minutinhos, o nosso giro de esporte. Hoje é dia de decisão na Copa do Brasil. 3 jogos de ida das quartas de final prometem muita emoção. Tem clássico Vasco e Botafogo, tem Atlético Mineiro contra o Cruzeiro e o Atlético pegando o Corinthians. E na quinta-feira, Bahia e Fluminense fechando a rodada. É exatamente isso, Carlão. Já tá tudo definido. Atlético Mineiro e Cruzeiro às 19h30 lá na Arena MRV ao vivo no Amazon Prime. Atlético e Corinthians às 9h30 da noite na Liga Arena, passando na Globo, Sport TV, Premier Vídeo, e também tem Vasco contra o Botafogo também às 9h30 da noite no São Januário, com transmissão nesses mesmos canais que a gente já citou. Boa, e o foco todo tá no fogão, hein? Jefferson Savarino, camisa 10, disse não ao futebol da Turquia e do Catar e fica no Rio até 2028, torcida inclusive em festa. Já no esporte olímpico, o Carlão, o olho tá na promessa Ana Paula Sena, de apenas 15 anos, no Kaizen Judô Clube, que vai estrear hoje no Mundial de Judô em Sofia, lá na Bulgária. O Brasil já levou 20 atletas e a competição tem mais de 500 judocas e mais de 70 países, Carlão. Boa notícia para Onça Pintada, o Amazonas venceu o Avaí fora de casa 2-1, chegou a 24 pontos e saiu da lanterna da Série B. Mesmo assim, a equipe ainda está na 17ª posição. Domingo tem Atlético Goianiense, 15 horas, lá no Antônio Ancioli, mas sem o lateral, Acapo suspenso. Ou seja, Carlão, é rodada quente, clássico na Copa do Brasil, briga na Série B e muita expectativa no judô. Carlão, a gente vai seguir acompanhando tudo de perto. Mix. 7 horas em ponto, vamos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas.
Olha só, o Amazonas chegou ao fundo do poço da degradação política. A Polícia Federal concluiu o inquérito da Operação Tupinambarana Liberta e revelou o governo Wilson Lima transformou a máquina pública em abrigo para criminosos e correia de transmissão para facções. 5 agentes públicos foram indiciados por crimes gravíssimos: organização criminosa, corrupção eleitoral e até abolição do Estado Democrático de Direito. Secretários de Estado, dirigentes de empresas públicas e até oficiais da Polícia Militar usaram a estrutura do governo para manipular as eleições em Parintins. Pior, líderes comunitários ligados a facções ameaçaram eleitores e barraram candidatos em bairros inteiros. O crime organizado, que já domina as ruas, agora tinha crachá, farda e respaldo do Palácio do Governo. O governador Wilson Lima virou campeão em operações da Polícia Federal, da saúde na pandemia às urnas em Parintins. É um governo atolado em escândalos e denúncias. O Estado, que deveria proteger o povo, virou sócio do crime. Cabe agora à Justiça dar a resposta certa, porque se facções podem se eleger com o apoio de um governo, amanhã nenhum voto estará a salvo. 18 horas. 7-1. Nathalie. Até amanhã. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.